Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Eu queria lembrar aqui a vocês que o jornalista Júlio Severo continua vagando pelo mundo, trocando mais de país do que se troca de cueca, porque não pode voltar para o Brasil por causa de perseguições sofridas em função dele ter adotado o homeschooling para os filhos dele, e em função de todo o combate que ele tem movido contra o movimento gay. O que nós sabemos é proibido falar do movimento gay. O Júlio Severo cometeu esta imprudência, então agora ele está vagando aí pelo mundo com mulher e 3 filhos sem dinheiro. Então, por favor, ajudem este bravo combatente brasileiro. Entra lá na página http://juliosevero.blogspot.com e faça uma contribuição. Também peço que todos vocês enviem cartas ao presidente Hugo Chávez pedindo a libertação imediata do Alejandro Penha Esclusa, que não fez absolutamente nada para estar na cadeia, além de ser um inimigo político do presidente. Então, na minha página, no Mídia Sem Máscara, eu coloquei lá todo o endereço do Palácio Presidencial da Venezuela, e-mail e até a página do Hugo Chávez no Twitter. Está tudo lá em www.olavodecarvalho.org e também no www.mídiasemmascara.com.br. Alguém me comunica aqui que a Sociedade de São Pio X, que reagiu às mudanças indevidas e descabidas introduzidas pelo Concílio Vaticano II na missa e na própria doutrina católica, embora o concílio não tivesse alcance doutrinal, acaba tendo efeitos que as pessoas entendem a doutrina de uma maneira completamente inversa. Então, a Sociedade de São Pio X está comemorando o seu 40º aniversário. Tem lá vários áudios e fotografias da comemoração, um acontecimento sem dúvida da maior importância para todos os católicos, mesmo aqueles que não pertençam formalmente a organizações católicas pré-conciliares. Não importa o que se pensa até das opiniões da Fraternidade de São Pio X, não se pode negar que são pessoas de grande piedade, são talvez as melhores pessoas que existem na Igreja Católica hoje em dia. Então, visitem lá, http://tradição católica ES. Tradição católica não tem C cedilha nenhuma, que é radical. Tradição católica es.wordpress.com. Também não esqueça de dar uma visitadinha no nosso site www.seminariofilosofia.org e agora no site do nosso instituto aqui que nós montamos nos Estados Unidos. Estamos montando ainda, mas a página já está no ar. Chama-se The Inter-American Institute for Philosophy, Government and Social Thought. A página é www.theinteramerican.org. www.theinteramerican.org. Dot é ponto em inglês para quem não sabe. www.theinteramerican.org. E também, aos poucos, estamos criando a versão em inglês do Seminário de Filosofia. www.philosophyseminar.org. Vamos ver, aqui trabalha-se. Quer dizer, a gente aqui sem financiamento, sem apoio em grandes empresas estatais ou particulares, nós estamos trabalhando pela educação no Brasil. Acredito que é o único projeto de educação
superior que vale alguma coisa nesse país. Porque o resto que eu tenho visto, olha, assim, é de arrepiar os cabelos, entendeu? E a gente aqui está trabalhando. Então, se alguma coisa sobrar da alta cultura brasileira nos próximos 20 ou 30 anos, será graças aos meus alunos. Aqui, alguém me envia um artigo do Alberto Dines, que ele publicou no seu observatório da imprensa.com, né, reclamando que entre os jornais brasileiros não existe competição. Não, de fato não existe. Todos os jornais são iguaizinhos, publicam as mesmas coisas, têm as mesmas opiniões, tá certo? E tem terror pânico da competição. Eu me lembro que antigamente um jornal tentava chegar antes do outro, noticiar as coisas antes do outro, um jornal descia o cacete no outro, no editorial. De repente, o pessoal do sindicato das indústrias jornalísticas, isso já faz mais de 30 anos, fizeram um acordo e nunca mais ninguém falou mal de ninguém. Como nas redações existe uma alta rotatividade, a classe jornalística é pequena e todinha ela com a cabeça feita pelo Partido Comunista, então os camaradas que trabalham no Estadão, hoje ele trabalha no Globo amanhã, depois trabalha na Folha, depois volta para o Estadão, e fica aquela alta rotatividade, de modo que, pela passagem dos mesmos jornalistas pelos vários órgãos, você acaba uniformizando tudo. Então, até certo ponto, o Dines tem razão, mas olha, o que falta não é concorrência no sentido comercial, porque comercialmente eles continuam concorrendo. Então, eu me lembro que o que fez o sucesso da Folha de São Paulo jamais foi o conteúdo do jornal, foi o fato de que tinha uma frota de caminhões maior. E então a Folha chegava antes na cidade do interior, o pessoal comprava a Folha. Por pior que fosse o jornal, né? Enquanto isso, o Estadão, que estava lá na rua Major Quedinho, que era uma rua estreitinha, o caminhão, coitado, só podia entrar um de cada vez. Então levava um tempão para carregar o jornal e o Estadão chegava 3 ou 4 horas depois. O Estadão, que na época era um jornal infinitamente melhor que a Folha, chegava 3 ou 4 horas depois, todo mundo já estava com a Folha de São Paulo na mão. Foi só isso que determinou, né? Então, na Folha eles começaram também a fechar as edições cada vez mais cedo, né? Então fechava o jornal de amanhã, fechava às 10 horas de hoje, né? Então é assim, né? Leia depois de amanhã as notícias de anteontem. E foi isso aí que matou o jornalismo brasileiro e fez a fortuna da Folha. Mas acontece o seguinte, acontece que não se trata somente de falta de concorrência. Trata-se do seguinte, essa uniformidade, essa homogeneidade da mídia brasileira, ela não é fruto da falta de concorrência, não é fruto de fatores comerciais, econômicos anônimos, mas é fruto de um acordo que existe entre essas pessoas. Você acha que é possível várias empresas jornalísticas, ao mesmo tempo, omitirem o negócio do Foro de São Paulo durante 16 anos por mera coincidência, sem que ninguém tenha decidido isso? Isso é absolutamente impossível. Sugerir isso é um insulto à inteligência humana. Então, é claro que houve um acordo, houve nitidamente uma conspiração, um acordo entre as empresas jornalísticas e o Foro de São Paulo. E o PT para não tocar nesse assunto, e para não tocar nas relações entre o PT e essas organizações terroristas que fazem parte do Foro de São Paulo. Claro que foi tudo isso comigo, então toda essa gente é tudo criminoso, porra. Os donos do jornal são todos criminosos, eles estão, vamos dizer, durante todo este tempo colaboraram para que o Foro de São Paulo pudesse crescer e dominar uma dúzia de países no continente, com a participação de FARC, do MIR, etc. Né? Agora, aqui nos Estados Unidos, quando acontece coisa, o pessoal investiga e acaba descobrindo. Vou contar aqui. Saiu um artigo aqui do Fred Barnes no Wall Street Journal do dia aqui 22 de julho. Aqui. The Vast Left-Wing Media Conspiracy, fazendo uma paródia daquela expressão da Hillary Clinton, que anos atrás falava da Vast Right-Wing Conspiracy, né? Então, acontece que, durante as eleições aqui em 2008, a diferença de tratamento que se dava ao John McCain e ao Barack Obama era uma coisa invisível com os olhos da cara de um cego. Até um cego via aquilo. Por exemplo, como o John McCain nasceu no Panamá, numa base militar americana, portanto, um território americano no exterior, como seria se fosse nascido numa embaixada, a mídia inteira exigiu uma investigação completa e fez o McCain apresentar 1000 páginas de documentos. Ao passo que o Barack Obama
não teve que apresentar nada e o simples fato de cobrar isso dele era condenado como se fosse um assinto. Então a diferença de tratamento era brutal e também era homogênea. Era o New York Times, era o Washington Post, era o Los Angeles Times, todo mundo com o mesmo tratamento. Então é claro que teve um acordo por trás do pano, é claro, óbvio. Tá certo? Então é claro que houve uma sacanagem em que a mídia então desistiu de dar informação minimamente honesta e passou a ser um empreendimento de pura manipulação eleitoral. Quer dizer, começou assim, nós estamos trabalhando, só somos o departamento de propaganda do Partido Democrata. Foi isso que fizeram. Então todo mundo via isso, mas via pelos efeitos. Só que agora descobriram lá uma lista de discussões chamada Journalist, da qual participaram 400, não é 4, não é 40, são 400 dos jornalistas mais importantes, né, da CNN, do New York Times, do Los Angeles Times, toda essa putada. Então, na lista se vê que os caras combinavam uns com os outros. Olha, tal assunto nós não vamos tocar. Tá combinado? Aí todo mundo, né, fazia a boca de siri, né? Vaca amarela, é o acordo nacional da vaca amarela. Não se fala disso, não se fala daquilo. Por exemplo, do reverendo Jeremiah Wright, que é um sujeito que prega a destruição dos Estados Unidos e que era o pastor da igreja que o Obama frequentava. Vê se essa igreja que se frequente, porra. Que o Obama teve lá, durante 20 anos, assistiu a pregação do Jeremiah Wright toda semana. E no fim disse, eu não sabia que o Jeremiah Wright falava essas coisas. O Jeremiah Wright não falava, ele gritava toda semana. Né? E daí vem esse merda e diz, não, eu não sabia de nada. Tal. Mas, por que ele pôde alegar que não sabia de nada? Porque toda a mídia preparou o caminho para impor a mentira. Todo mundo fez boca de siri quanto a relação ao Jeremiah Wright, então a população não sabia quem era o Jeremiah Wright. Então, depois começa, não, estão reclamar que estão insinuando ligações, estão difamando o presidente, dizendo que ele tem ligações. Falo, mas ele só tem essas ligações, meu Deus, não tem nenhuma outra. Ele sempre viveu no meio de comunista, de terrorista, de filha da puta e de gangster, porque essa turma dele de Chicago é tudo gangster. Então, o que houve? Houve um acordo expresso entre 400 jornalistas para enganar seus leitores. Agora isso veio à tona, por quê? Porque aqui nos Estados Unidos o pessoal investiga. Agora, quando é que vocês vão começar a investigar para ver? Presta atenção, para ver quando essa entidade, a Associação Brasileira de Imprensa, né, o Sindicato Nacional das Empresas Jornalísticas, quando essa gente entrou em contato com a turma de PT e Foro de São Paulo e combinaram ficar quieto e enganar a população brasileira durante 16 anos. Tem que investigar isso e tem que processar esses filhas da puta. Eu sei que depois de eu falar isso, eu nunca mais tenho emprego em nenhuma empresa jornalística brasileira. Quer saber? Enfim, emprego no cu. No cu. Eu já provei a minha capacidade de sobreviver sem vocês e contra vocês. Não preciso de nenhuma empresa jornalística no Brasil. Enfim, as empresas de emprego nos cus. Tá vendo aí, seus turminha do Globo, da Folha de São Paulo, né? Enfim, o seu jornal nos... Aliás, veja uma coisa. Dos anos 50 até hoje, a população brasileira triplicou. Era 60 milhões de habitantes, passou para 180 milhões. Né? Naquela época, metade das crianças não tinham vaga na escola. Hoje tem mais vaga do que criança, está sobrando vaga. Tá certo? Então, o problema do analfabetismo endêmico acabou. A população triplicou. Mas os jornais vendem hoje exatamente o mesmo número de exemplares que vendiam na década de 50. Por que você acha que isso acontece? O jornal que mais vende, a Folha de São Paulo, vende 300 e poucos mil por dia. É uma coisa absolutamente ridícula. No Japão tem um jornal diário que vende 15 milhões. Olha o tamanho do Japão, olha o tamanho do Brasil. E viram, os caras compram 14 milhões de exemplares do jornal e leem. Né? No Brasil, o maior jornal vende 300 mil por dia, que é uma titica de galinha. Isso é coisa de jornal do interior nos Estados Unidos, meu Deus do céu. E por que é assim? Por dois motivos. Primeiro, justamente naquela época, a elite esquerdista tomou conta do jornalismo brasileiro e uniformizou. Começou a uniformizar já naquela época. Tá certo? A coisa melhorou durante um tempo, porque na ditadura, quando você não tinha mais política, os políticos tudo sendo caçados, todo político que estava no parlamento só servia para dizer amém, então o jornalismo, até certo ponto, serviu como um substitutivo do debate político. E chegou a haver algumas publicações muito interessantes na época. O nível do jornalismo brasileiro deu uma melhoradinha.
naquele tempo, não todos os jornais, mas algumas publicações. Né? Eu vejo, por exemplo, eu falo muito mal do Mino Carta, mas não pode negar que naquele tempo, né, ele teve a iniciativa de criar algumas publicações que desempenharam um papel importante substituindo o debate político nacional, virou debate jornalístico. As questões que eram para ser discutidas no parlamento eram discutidas em jornais e revistas. Mas isso foi por breve tempo. Tá certo? Acontece que quando veio a tal da redemocratização, a Constituição de 1988, os militares brasileiros, que eram de uma inteligência assim, fora do comum, eles tinham destruído toda a classe política. Pegaram todos os líderes, né, notáveis do política conservadora, a começar pelo Carlos Lacerda, acabaram com tudo. Então só sobrou comunista, porra. Né? E daí os caras dizem, nós livramos o Brasil do comunismo. Vocês não adiam livrar coisa nenhuma, vocês apenas adiaram a tomada do Brasil pelo comunismo e lhes entregaram o Brasil em melhores condições. Porque não pode negar a obra econômica que vocês fizeram. O Brasil, no tempo do Médici, crescia 15% ao ano. Então o Brasil progrediu, cresceu, a máquina estatal estava bem arrumadinha, e também não se pode negar que vocês fizeram isso, vocês botaram ordem na administração, arrumaram tudo, deixaram tudo bonitinho e entregaram para os comunistas. Né? E ainda se gabam que nos livraram do comunismo. Puta vida, o que é isso, pô? Quer dizer, você adiar o negócio, né? Adiar, dizer, não, agora não está muito bom, é melhor você nos pegar daqui a pouco, que a gente vai ter mais dinheiro, né? O Estado vai estar mal organizado, não toma o poder agora não, pô. Agora vocês só vão ter pepino. Isso aqui vai virar uma miséria que nem Cuba. Agora espera um pouquinho que a gente arruma tudo e entrega para vocês, bonitinho, como de fato fizeram. Né? Então, quando veio a tal da redemocratização, só tinha sobrado comunistas na política e nas redações. Nas redações, os jornalistas conservadores já tinham sido botados para fora, presta atenção, durante a ditadura. Foi durante a ditadura que acabaram com a coluna do Gustavo Corsão no Globo. Foi durante a ditadura que o articulista conservador mais talentoso que tinha, que era o Lenildo Tabosa Pessoa, largou o jornalismo e foi cuidar dos negócios dele, que ele gosta muito de aviação, é piloto de aviação, foi lá cuidar dos aviões deles, né? E assim por diante, sumiram todos, né? E foi uma invasão de comunistas para todo mundo, ainda durante o tempo da ditadura, presta atenção. Então, quando veio a redemocratização, estava com a faca e o queijo da mão. Então, nessas condições, havia uma convergência de interesse entre os esquerdistas da redação, entre o Foro de São Paulo, o PT e as empresas jornalísticas. E ninguém quer investigar a história dessa trama, tá certo? Nefasta, criminosa. Um dia tudo vai vir à tona, mas vai vir 50, 60 anos depois, quando já não dá tempo de fazer mais nada. Né? Agora, aqui, seu Dino, se eu ficar reclamando que não tem concorrência, pois olha, um dos culpados dessa omissão com relação ao Foro de São Paulo foi você mesmo. Você nunca escreveu um artigo nessa merda desse seu observatório, tá certo? Desse seu latrinório da imprensa, você está entendendo? Para reclamar que a maior organização política que já existiu no continente não era noticiada em nenhum jornal. A maior e a mais rica, porque você vê o nível de atividade deles, aquilo custa muito dinheiro. E ninguém pergunta de onde veio o dinheiro do Foro de São Paulo. Você perguntou isso alguma vez, Alberto Dini? Se perguntou, me penitencio, mas eu duvido e faço pouco, porque eu te conheço. Tu é puxa-saco. Tu não é pessoalmente comunista, mas tu é um puxa-saco de comunista, como raramente se viu. Você sempre colabora com os caras, porra. E agora fica reclamando que o problema do jornalismo brasileiro é falta de concorrência. Não é. Quem me mandou a notícia acrescentou aqui, o que falta não é concorrência, é vergonha na cara. Tem toda a razão. Tem toda a razão. E até faz o observatório da imprensa para se... Veja, é uma maravilha, porque ao mesmo tempo os esquerdistas dominam a redação, bloqueiam as notícias que não interessam. Vocês já viram notícias de tortura em Cuba? De tortura na China? Cuba ainda tem, no mínimo, na mais branda das hipóteses, 800 prisioneiros políticos que estão lá apanhando pra caralho, ninguém não se fala uma palavra. E a China, então? As prisões chinesas estão abarrotadas de gente. E chinês, bicho, ele não dá tapa na cara, não. Ele corta pé, corta a mão, corta a orelha, corta nariz. É assim que faz, porra. De vez em quando eu mandava uma notícia lá pro Otávio Frias, enchi o saco dele, no fim ele acabava publicando 2 linhas. Né? Agora, se aparece uma suspeita de que o sujeito foi torturado
Em 1965, aquilo vira manchete, porra. E tá até hoje, né? Os caras explorando. E você, Alberto Dino, se ajuda nessa distorção. Né? Muito bem. Aqui, o Fábio Barreto me pergunta se eu conheço o trabalho do escritor católico holandês Robin de Ruyter. Tem uns artigos sobre testemunho de Jeová, satanismo, grandes grupos econômicos, etc. Ora, eu conheço superficialmente, ouvi falar, eu sei que, inclusive, os livros dele foram proibidos na França porque ele fala mal do Rothschild. Ora, qualquer coisa que se fale de mal do Rothschild deve ser verdade, porque a história dessa turma é um negócio horroroso. Agora, o Robin de Ruyter, ele associa esse negócio de conspiração globalista com o sionismo, que é uma coisa que, à primeira vista, parece razoável. Porém, quando você vê, peraí, se a conspiração globalista é pró-sionista, meu saco, por que a mídia universal vive descendo o cacete Israel, tentando boicotar de todas as maneiras e sempre defendendo Palestina, defendendo os árabes? Tem alguma coisa errada dessa teoria. Não é possível. Assim como o pessoal fala, não, o judeu domina a mídia americana. Fala, pô, eles dominam muito mal, porque a mídia só desce o cacete nele. Que porra é essa? Quer dizer, esse é um ponto que, para mim, vamos dizer, é um dos enigmas da história contemporânea. Então, eu sinceramente eu não sei o que pensar das obras desse Robin de Ruyter, só examinando com mais cuidado. Mas olha, eu já advirto, esse negócio de globalismo, esse é o assunto mais complexo que existe. Isso não é um assunto para jornalista. Isso é um assunto para estudiosos muitíssimo sérios. Tá certo? Veja, é para estudiosos do nível, por exemplo, do Carroll Quigley, que é um sujeito favorável ao globalismo. Porque se você é um historiador, um filósofo, você tem capacidade para lidar com isso, para sintetizar 1000 correntes diferentes, perceber a unidade por baixo de processo altamente complexo, então talvez você seja qualificado para isso. Mas esse negócio de globalismo, todo mundo agora tem sua teoria, todo mundo quer denunciar conspiração, até os conspiradores são os primeiros. Quando tem um monte de livro, né? Por exemplo, tem um livro aí que saiu descendo o cacete dos Rockefeller anos atrás no Brasil, faz tempo já, acho que vai 20 anos. O livro falava horrores do Rockefeller só do ponto de vista da esquerda. Enquanto isso, o Rockefeller enchendo a turma da esquerda de dinheiro, e o livro não falava uma palavra sobre isso. Então, isso é o que se chama uma operação de desinformação premeditada. Assim como hoje, quando sai o livro desse William Engdahl, né, falando dos Bilderberg, do CFR, etc. O que ele diz ali é verdade, mas ele está ocultando o papel da Rússia nesse negócio, que às vezes é muito mais decisivo do que essa gente. Você vai lá, lê os livros do cara, vê se ele menciona o Pacto de Solidariedade de Pequim, não tem uma linha lá. Né? Então, aí você tem que se orientar com muito cuidado no meio dessas informações cruzadas. E leva tempo para você tirar alguma conclusão. Então, quando você lê esse material, eu te dou a mesma recomendação que a KGB, tá, e o GRU, o Serviço de Informação Militar Soviético, dava, né, aos seus estudantes, aos seus noviços, né? Preste, sobretudo, atenção às contradições e às lacunas. Né? Não aceite a coisa assim pelo valor nominal. Né? Sobretudo, vamos dizer, não aprenda a identificar o que é uma verdadeira operação de desinformação. Porque no Brasil, esse pessoal, sobretudo esse esquerdista, vagabundo, né? Qualquer notícia que eles veem que não saiu, eles dizem que é desinformação. Né? Qualquer opinião que eles não gostam, eles dizem que é desinformação. Então, dissolver o sentido da palavra. Qual é o sentido que eles têm de dissolver o sentido da palavra? Em ocultar o que é uma verdadeira operação de desinformação, que é uma obra científica. A desinformação se originou, até a palavra, o termo, desinformácia, se originou dentro da KGB. Quer dizer, é uma operação muito complexa, em que você tem que controlar o fluxo de informações durante bastante tempo, de modo a dar uma credibilidade a coisas que são falsas, ou a suprimir completamente notícias. Olha, a ocultação do Foro de São Paulo é claro que é uma operação de desinformação, não no sentido pejorativo com que os caras usam essa palavra, mas no sentido técnico da coisa. Tá certo?
porque é uma ocultação geral e sistemática e conseguiu o seu objetivo de fazer com que a população ignorasse aquilo, e ignorou a tal ponto que mencionar isso se tornou falta de educação. Agora aí, depois dessa, o índio da Costa andou falando sobre a ligação PT-FARC, o comitê lá dos assessores do Serra já avisou que ele não vai tocar nessa campanha, porque diz que isso aí não dá voto. Isso é a coisa mais idiota do mundo. Olha, esse comitê do Serra está cheio de comunista e de petista infiltrado, meu Deus do céu. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, né? Então vão lá dar um conselho errado pro cara e o cretino aceita. Tá? Não, nós vamos fazer uma campanha educada, positiva. Você já fez isso uma vez e já se ferrou. Tá certo? Se tivesse... Agora, o negócio é o seguinte, você falar da relação PT-FARC é só acusação. Você tem que levar os documentos, meu filho. Você tem que levar a prova. Aí sim. Agora, fica só dando uma agulhadinha de vez em quando, isso aí não funciona, porra. Vamos em frente. Aqui. Saiu lá no Júlio Severo, né, que o governo Lula está planejando agora promover o aborto não só em escala nacional, mas em escala continental. Quer dizer, a América Latina inteira vai sair abortando, né? E como diz o próprio Zé Serra, vai ser uma carnificina. Agora, o que você vai fazer contra isso, Zé Serra? Tu não vai fazer nada porque tu é um puxa-saco, tu é um covarde, né? Então, isso aí, claro, sempre em conjunto com a ONU. Porque hoje em dia, veja, a ONU é um dos instrumentos principais através do qual a elite globalista está bolando não um governo mundial, mas um novo padrão civilizacional baseado em normas e valores criados por intelectuais loucos, tarados. Tá certo? Então eles vão consagrar o direito dos animais, vai ser, né? Então nós vamos parar com o genocídio das galinhas, né? O genocídio das vacas. Todo mundo vai ter que ser vegetariano, você não pode comer comida gordurosa, senão você vai preso, né? E assim por diante. E vão mudando, né, todas as estruturas do direito, tal como conhecido universalmente. Você vê, aqui nos Estados Unidos, até escrevi hoje um artigo sobre isso, é o seguinte, a mulher chega lá na delegacia e diz, olha, o meu marido está querendo me bater. Né? Como é que a senhora sabe disso? Ah, ele me olhou torto. Eu acho que ele está querendo me bater. Não precisa provar, não precisa sequer dar um indício de que a intenção alegada é real. Imediatamente, o juiz decreta que o sujeito tem que sair de casa, não pode se aproximar de casa a mais de 300 ou 500 metros, e tem que pagar uma pensão de alimento que pode ser de 60%, 70%, 80% do salário dele. Então, em 5 minutos, o sujeito perde todo o seu esquema de vida, perde a família, perde a casa, perde tudo. Daí ele vai reclamar, chega lá e diz, ah, mas eu não tive direito de defesa. As pessoas respondem, mas o senhor não precisa se defender porque o senhor não foi acusado de nada. Isso é apenas uma medida cautelar. E a medida cautelar pode durar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, indefinidamente. Então só resta o infeliz rezar para ser processado, porque daí ele talvez tenha direito de defesa. Então, isso aí é uma das leis que vem diretamente desse pessoal globalista, sob o pretexto de direitos humanos, quando é a coisa mais inumana que você pode imaginar. Então está aqui, olha que bonito, coisa bonita. O texto final do documento, né, foi aprovado no dia 16 de julho de 2010 em Brasília, por ocasião da conclusão da 11ª Conferência Regional sobre a Mulher na América Latina e Caribe, promovido pela CEPAL, Comissão Econômica para a Latina. A América Latina e a CEPAL já tem uma triste história, né, em conjunto com a Secretaria de Políticas para as Mulheres do governo Lula e com o apoio da ONU. Está aqui, o texto final do documento. Promover a saúde integral e os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, revisando as leis que prevêem medidas punitivas contra as mulheres que tenham cometido aborto e garantindo a realização do aborto em condições seguras nos casos autorizados por lei. Quer dizer, isso aí significa que já estão todos autorizados por lei. É um aborto a pedido, a mulher aborta porque quer, não precisa justificar, não precisa nada. Né? É aqui, como nos Estados Unidos, aqui essa Planned Parenthood, né? Ela ajuda menina de 12, 13 anos a fazer aborto e não conta para o pai nem para a mãe, é em segredo, tanto está sentado, um monte de processo. Olha, está aqui, ó, Serra não fará menção às partes na propaganda de TV. Aqui.
o Serra da televisão não vai repetir a acusação do vínculo do PT com as Farc, que o Serra das últimas entrevistas, nos últimos dias, alardeou. Ele quer que a coisa saia apenas nos jornais, porque ninguém lê jornal. Agora, falar na televisão, o povo inteiro vai saber. Asseguro para você, se divulgasse essa coisa de PT-Farc seriamente com os documentos, o Lula não se elegia nem vereador e Dilma não se elegia nem subprefeita, tá certo, de Vila Inhocuné, tá certo? Mas daí chega aquele assessor comunista do Zé Serra, que lá tem infestado de comunista também, e diz, não, Zé Serra, isso aí não dá voto para ninguém, nós temos que fazer a campanha positiva, a campanha tem que ser paz e amor, né? Agora, enquanto isso, o pessoal do PT fala o que quiser dos outros, às vezes com uma violência, com uma virulência extraordinária. Então é assim, um tem o direito de xingar, de bater, de matar, roubar, fazer o quê, e o outro não pode reclamar. Agora, veja você como é a coisa. Olha, é um negócio impressionante. E está todo mundo reclamando porque o Sylvester Stallone diz que o Brasil é bom porque você pode explodir o país, os caras ainda te dizem obrigado e te dão um macaco de presente, né? Eu só achei que ele foi muito modesto nessa afirmativa, porque se você estoura o país, os caras não te dão um macaco, te dão um macaco, te dão uma onça, te dão uma cacatua, uma arara, dão a fauna nacional inteira. E ainda te dão um montão de dinheiro, te dão um cargo público, faz o diabo, te dão até o rabo, se você quiser, se você estiver interessado nesse artigo, como hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais interessadas no cu alheio, tá certo? Então até isso você tem se você quiser, tá certo? Então o Stallone só errou nisso. Agora, tem um artigo meu que sai essa semana no Diário do Comércio, mostrando como o que ele disse é exatamente verdade. Mas a mídia inteira reclamou. Daí vem o Lula e diz um negócio aqui e ninguém reclama. É um negócio impressionante o que o cara diz, quer ver? Ele diz que o pessoal da mídia, elite perversa, falou tão mal dele, né? E o meu corpo estaria mais arrebentado com o corpo de Jesus Cristo depois de tantas chibatadas. Referente às críticas que sofreu da oposição. Olha, meu Deus do céu, que críticas da oposição? Um sujeito que falou da relação PT-Farc, todo mundo caiu de pau nele, ele tem que ficar quieto. Um sujeito. Só quem falou de Foro de São Paulo fui eu, ninguém falou, todo mundo calou a boca, essa oposição toda, e quis preservar esse homem. Quando se descobriu os maiores crimes do governo, a preocupação número 1 dos jornais era preservar a pessoa do presidente. Acusa o ministro, acusa o deputado, não toque no Lula. Quer dizer, todo mundo paparicou o cara, todo mundo protegeu a imagem dele. Não se falou dele um bilionésimo do que se falou do Collor, do que se falou do Sarney. E o desgraçado da insexual, que o povo dele está mais arrebentado que o de Jesus Cristo, foi tantas chibatadas. Quer dizer, isso aí é de uma autopiedade abjeta. Esse homem vive no mundo da lua. A medida que ele tem das coisas é completamente falseada por uma vaidade psicótica. Como é que se pode respeitar um cara desse que se compara... Bom, ele se compara com... Não é com Jesus Cristo, se compara com Getúlio, porra. Escuta, Getúlio fez a industrialização do Brasil. Getúlio tem lá os defeitos que quiser, alguma coisa ele fez. E o Lula, o que fez? O Lula trocou uma dívida externa para uma dívida interna, né? E ainda sai se gabando, né? Então, agora se comparar com Getúlio não basta, se comparar com Jesus Cristo. Quer dizer que ele foi torturado, foi flagelado, ele sofreu pra caralho. Como sofreu se não, a mídia não tem nem coragem de falar do Foro de São Paulo? E que é isso? Quer dizer, o presidente mais protegido e paparicado, o presidente que mais comprou consciência nesse país, está reclamando que levou chibatadas. E as pessoas não têm a coragem de falar com um sujeito desse. Esse homem não merece respeito nenhum. Ele mesmo está se rebaixando, está dizendo, olha aqui, eu sou um bebê chorão, né? Olha feio para mim, eu saio chorando e digo que eu levei mais chibatadas que Jesus Cristo. Quer dizer, o cara é blasfemo, tá entendendo? É desavergonhado mesmo, e tem essa autopiedade nojenta, mórbida, abjeta. Como é possível respeitar um homem desse? É incrível, incrível. Agora, o próprio opositor, né, que é a coisa principal que se sabe contra os caras, não vai ser mencionado. E o homem ainda reclama. Então você pode falar do que, Lula? Hein? Não se pode falar que você bebe, que na verdade você bebe mesmo. Não se pode falar que você tem ligação com a Farc, que na verdade você tem mesmo. Não pode dizer que você sabia tudo do mensalão, que na verdade sabia. Não se pode falar nada de você. Nada.
Então, na próxima eleição vai ser assim, vamos criticar o presidente. O presidente é gordo. Ah, não, não pode falar que é gordo, porque o gordo tem insinuação de corrupção, ele comeu demais. Mas o que é isto, meu Deus do céu? Agora está aqui, ó. Eu sei que é a prova o pessoal toda hora pede, é incrível, eu já publiquei as provas todas, meu Deus do céu, né? Publiquei as atas completas do Foro de São Paulo, publiquei os 2 discursos do Lula em que ele confessa a atividade do Foro de São Paulo, né? Publiquei lá a lista dos diretores da revista do Foro de São Paulo, América Livre, tudo isso, mas a pessoa toda hora, mas cadê as provas? É impressionante, quando a pessoa não quer ver, né? Você pode botar assim, um elefante na frente, ela não enxerga, né? Agora que alguém me lembrou, né, despacho da agência ABN de Caracas, né, de 2008, falando da reunião do Foro de São Paulo em Montevidéu, né, e dando ali a lista dos presentes, inclusive a Farc, né? Entre os assistentes se declara presidente o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, Fernando Lugo, eleito presidente do Paraguai, blá, 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 Luiz Inácio Lula da Silva, papapá. E está aqui a lista dos presentes, né? Aqui. A Frente Ampla, anfitriã desse evento, é fundadora do Foro de São Paulo, junto com o Partido dos Trabalhadores do Brasil, seu promotor, a Frente Sandinista de Liberação Nacional, FSLN, a Frente Farabundo Martí para Liberação Nacional, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC e o Partido da Revolução Democrática, patati, patatá, patatá. Da agência venezuelana, porra. Quer dizer, ainda vem dizer que não tem nada a ver com a FARC. O que é isto, porra? Agora, o Lula diz que nem o próprio Serra crê no vínculo das PT e FARC. Não, o Serra não acredita em nada que ele vê. Se você mostra um documento, a prova aí que ele não acredita mesmo. Agora, ele acredita, o que o Serra acredita é que fumo passivo mata as pessoas. Você está com um cigarro aqui, mata as pessoas a 500 metros de distância. Tá certo? Porque ele ou é alérgico, tem birra com cigarro, como Hitler tinha, então ninguém pode fumar perto do Zé Serra. Tá certo? É isso que o Zé Serra vai proteger vocês do fumo. Aqui, por exemplo, na Califórnia, né? A perseguição foi tanto que o número de fumantes reduziu para 1/3. Enquanto isso, as doenças pulmonares, especialmente asma, multiplicavam por 4. Ou seja, a proibição do fumo não tem nenhum efeito benéfico para a saúde, não se obteve nada. Tudo isso é uma empulhação medonha, tá certo? E é nisso que o Zé Serra acredita. Então, olha, mas no entanto não vai ter outra solução, nós vamos ter que votar nesse desgraçado. Como disse, para votar no FHC eu tomei um 12 Ingov, para votar no Serra tem que tomar morfina. Agora, aqui saiu um artigo, aqui é incrível, tem algumas pessoas que vêm à luz de vez em quando, né? O Clóvis Rossi na Folha escreve, omitir-se perante as Farc é crime. É claro que é crime, só que é o seguinte, o seu patrão é cúmplice desse crime. Seu patrão escondeu o Foro de São Paulo. Por que você não diz isso? Você não diz que você perde emprego, porra. Agora, o Brasil é assim, o Brasil é um país de rabo entre as pernas. Não porque haja algum perigo físico imediato. Perigo físico as pessoas tinham. Mas no tempo da ditadura, que até é exagero, porque a ditadura, durante os seus 20 anos de duração, prendeu 2.000 pessoas. Né? E havia em volta uns 30 milhões que acreditavam que iam ser presos no dia seguinte. Todo mundo achava que ia ser preso, né? Quando era preso, de vez em quando alguns levavam umas porradas, mas, por exemplo, o Lula nunca levou nenhuma. Né? Quem correu risco foi o tal do menino do MEP, e não o Lula. Lula foi bem tratado, né? O general Golbery vivia recebendo a turma da esquerda lá, trocando beijinho, etc. Né? O general Geisel arrumou emprego para todos eles nas estatais, e assim por diante. Agora, aqui diz o Clóvis Rossi, é impossível dar uma resposta regional para das Farc se um governo as trata como aspas, forças insurgentes que têm um projeto político fechado, quando na realidade se trata de narcoterrorismo. Olha, se você rouba e vende droga só porque você quer dinheiro, você é um filho da puta. Agora, se você quer dinheiro e além disso você quer o poder sobre o Estado, então você passa a ser uma força insurgente e ninguém pode chamar você de narcoterrorista. O que é isso, porra? Quer dizer,
a criminalidade é medida pelo tamanho da ambição. Agora, a Colômbia está pedindo essa investigação sobre as Farc na Venezuela, mas não adianta nada, porque está pedindo isso na OEA. A OEA é cúmplice dessa coisa. A OEA é um órgão do Foro de São Paulo, porra. Quer dizer, não tem mais para quem recorrer. Os colombianos estão sozinhos. Como os hondurenhos estão sozinhos. Mas se forem macho, eles acabam ganhando essa briga. Agora, no Chile, o pessoal está discutindo que é uma coisa horrível você querer dar anistia, né, àqueles que cometeram atos militares, que cometeram atos de violência durante a ditadura de Augusto Pinochet. Escuta, mas peraí, mas a Frente Popular já tinha cometido ações violentas muito antes que os militares chegassem ao poder. Dá mais de 1000 vítimas, mataram mais de 1000 pessoas, pô. Isso aí não é crime contra a humanidade, não? Então, os caras mataram 1000, daí entrou Pinochet e matou 3000 deles. Se matasse um a menos, a coisa não ia parar. Tá certo? Então é assim, quer dizer, o lado vencedor naturalmente mata mais gente do que o lado perdedor, então ele passa a ser o malvado. E as vítimas do lado perdedor são esquecidos. Também alguém me escreve aqui, eu não sei se devo dar o nome do cidadão, que leu o meu livro, A Falta que a Militância, meu artigo, A Falta que a Militância Faz, né? E me pergunta como realizar os estudos necessários para formar uma militância, né? Eu digo, olha, todo partido de esquerda tem centenas de profissionais que sabem, por exemplo, como você monta um protesto popular. Aquele cretino do nosso ex-presidente Fernando Collor achar que protesto popular você vai assim, você lança um apelo genérico à população e a população magicamente vai às ruas. Ela não sabe nem para onde ir, né? As ruas onde? Que rua? Qual rua você quer? Saiu na minha rua, né? E dou lá um grito apoiando o colo de merda. É um cretino, quer dizer, amador, não tem a menor ideia. Olha, mas qualquer presidente de grêmio estudantil de esquerda sabe que para organizar uma passeata você tem que ter um monte de subgrupos organizadinhos, né? Já totalmente preparados. Você tem os caras que são puxadores de slogans, né? A combinar na hora tal, você solta tal slogan, depois esse, depois aquele. Eles sabem, montam a coisa. Isso aí, olha, eu não creio que haja muita bibliografia sobre isso, não. Mas o livro do Saul Alinsky, Regras para os Radicais, é um bom começo. Né? Estudar a técnica de infiltração criada pelo Antônio Gramsci também é outra. É outra indicação. Mas, olha, sinceramente, eu digo, não cabe a mim eu começar a formar uma militância. Afinal de contas, eu não tenho partido nenhum, não pertenço a partido nenhum, não pertenço a organização política nenhuma, quero que todas se fodam. O que eu estou cobrando é dos próprios políticos. É ele que tem que localizar os profissionais para eles começar a montar gente. Mas se eles montarem militância, eles vão montar, sabe o quê? Militância para puxar saco. Militância de puxar saco. É isso que eles vão fazer. Agora aqui, também, a PF investiga a existência de milícia indígena do Alto Solimão. Mas é claro que está cheio de milícia indígena, também ligada com o Farc. Isso não é de hoje, agora você está investigando. Pô, o juiz Odilon de Oliveira já descobriu tudo. Por que você não vai lá e pergunta para ele, meu Deus do céu? O cara tem que viver fechado dentro do escritório, não pode sair na rua, não pode nem ver a família, tá certo? Porque cometeu o pecado de descobrir a verdade, tá certo? O cara é um juiz federal, meu Deus do céu. Quer dizer, o que nós estamos falando não é uma coisa que é uma suspeita nossa. Não, primeiro tem documento. Segundo, já tem conclusões de inquérito feito por juiz federal. O que mais vocês querem, porra? Agora, toda essa verdade não interessa. Interessa, sim, que o PT não gostou, o PT ficou magoadinho. Então, corre esse bando de puxa-saco. Tá certo? Bando de puxa-saco, começar por empresário. Tá certo? Então, líderes empresariais vão tudo lá puxar saco, oferecer jantarzinho, dar beijinho. Como é que pode? Agora aqui, ó, os escoteiros estão sendo processados, escoteiros aqui nos Estados Unidos, por discriminar contra os homossexuais. Então, olha, eu vou contar para vocês um negócio. Quando eu era moleque, eu participei de um grupo
escoteiro e descobri que o chefe estava lá comendo os menininhos. E, naturalmente, eu fiquei aterrorizado e saí correndo por via das dúvidas, nunca mais voltei lá. O cara nunca foi processado, tá entendendo? Quer dizer, se você come os meninos, está tudo bem. Agora, se você, para evitar que isso aconteça, né, você impede um homossexual de se tornar líder de um grupo escoteiro, daí você está discriminando. Quer dizer, isso é inversão completa, meu Deus do céu. Ora, vocês leiam aqui os livros da Judith Reisman, ela mostra para vocês que toda a cultura homossexual é uma cultura de idealização do corpo infanto-juvenil. Vê lá, pega a revista gay e vê se tem lá sujeito velho posando, ou mesmo homem adulto. Não tem, é tudo, olha, de jovem para adolescente. Quem é que não sabe isso? Quanto a induzir as pessoas à pedofilia, eu já acusei publicamente o senhor Luiz Mota, no dia que ele fez aquela conferência sobre erotismo, né, ao lado de uma estátua de um bebê, e ele ficava afagando a bunda do bebê. Ora, meu Deus do céu, se isso aí não é erotização da imagem de um bebê, o que que é? E erotização da imagem do bebê, o que que é, se não indução à pedofilia? Os caras fazem isso mesmo. E os outros líderes gays que tem no Brasil, todos são a favor da liberação de pedofilia. Todos são. Então, como é que numa coisa dessa, você não vai, por prudência, se tem um candidato a chefe de grupo escoteiro, você vai dizer, não, esse camarada ele é homossexual, então ele é um grupo de risco em relação a pedófilo. Nós sabemos que pedofilia, 80% é homossexual. Né? Sobretudo, os padres pedófilos. Né? Então não é questão de você discriminar o homossexual, não. É questão de, vamos dizer, você evitar risco. Agora, depois, estava falando aquele negócio dos jornalistas aqui, aquela conspiração entre os jornalistas. Não só eles combinaram, vamos dizer, de proteger o Barack Obama, bloqueando menções, né, ao problema da certidão de nascimento, né, as ligações dele com comunista, com terrorista, etc, etc, mas também, vamos dizer, a guerra que a mídia inteira moveu contra Sarah Palin também não foi uma mera conjunção fortuita de opiniões. Não é um preconceito. Não, foi combinado, está lá nos jornalistas, os caras combinaram, nós vamos fazer isso assim, assim, você diz isso, eu digo aquilo, né, eu solto uma informação aqui, você solta outra lá, complementa, aparece e nós pintamos a mulher como se fosse o diabo. Então, isso aqui, olha, é a coisa mais feia que eu já vi na mídia mundial, depois da ocultação do Foro de São Paulo no Brasil, a coisa mais feia é esse negócio do jornalista. Agora, está aqui, falando em ocultação, aqui, o artigo do Dom Luiz Gonzaga Bergonzini, dizendo a coisa mais óbvia, que católico não pode votar em abortista, foi censurado pela CNBB. O que é isso, porra? O que é CNBB, essa entidade de merda? Eu já disse para você que tem que entrar lá, chegar para os caras e dizer aqui, tu não é bispo coisa nenhuma, tu é um excomungado de merda, tá certo? Que já tem decreto do Pio XII e João XXIII excomungando automaticamente quem colabora com o comunismo. Vocês não fazem outra coisa há muito tempo, vocês são excomungados, vocês não são nem membro da igreja. Então sai daí e vai tomar no seu cu. Agora, um bispo que cumpre a sua obrigação, ele se torna escândalo nacional. Por quê? Porque hoje em dia é o seguinte, você tem a obrigação número 1 do cidadão é ser polido e tratar bem essa turma da esquerda. Você não pode desagradar, você não pode magoá-los. Essa é a obrigação número 1. Agora, verdade, justiça, lei, tudo que se foda, a religião católica que se foda. O que importa é assim, os caras são intocáveis, não pode magoar. Está vendo Lula? Você insinua Lula, você foi presidente do Foro de São Paulo. Ele, magoou, olha aqui as minhas chagas, estou pior que Jesus Cristo. Mas, Lula, tu é um viado, rapaz, que coisa mais feia, para de viadagem. Mas um homem de 60 e tantos anos que é presidente da República, o cara quer ser presidente da República e não quer ser criticado, puta que pariu. Quer dizer, no começo do governo ele fazia de conta que ele aceitava a crítica. Ele falava, não, isso é exercício democrático. Mas quando o cara faz exercício democrático com moderação extrema,
ele começa a chorar que o corpo dele está cheio de chagas porque ele levou chibatadas. Puta que pariu. Agora, aqui nos Estados Unidos, essa semana, o ex-deputado Tom Tancredo disse a coisa óbvia, que o Obama é uma ameaça. O Obama só colabora com o inimigo dos Estados Unidos, é uma coisa monstruosa. Tem mesmo o terrorista que fez lá um negócio na Escócia e estava discutindo se libertar ou não libertar, né? Daí, de repente, libertaram o cara e o Obama soltou uma nota. Não, nós aqui fomos muito surpresos, né? Desagradavelmente surpresos com a libertação desse terrorista, etc, etc. Daí apareceu a carta da presidência americana aprovando a libertação do cara, porra. É assim, também já soltou um monte de gente aqui, porra. Os caras saem dali e vão direto para o Al-Qaeda, retomar o emprego, né? Então, olha aqui tem uma carta interessante. Bernardo Frigeri. Ele diz que uma teoria minha que me impressionou muito pela clareza, pela lógica do raciocínio, é dos metacapitalistas. Quer dizer, o metacapitalista é o sujeito que ficou tão rico com o livre mercado, e ele já não quer submeter às regras do livre mercado. Então ele tem que dominar o Estado para eliminar a concorrência. Como dizia John D. Rockefeller, dizia, a concorrência é um pecado. Não pode ter concorrência, né? Então ele fica magoadinho, que nem o Lula. Então, são os caras que querem paralisar o capitalismo e criar, vamos dizer, na verdade é um sistema fascista, porque você elimina completamente o livre mercado, mas você o mantém sob controle em parceria com os grandes grupos econômicos que partilham do poder com você. Essa é a economia fascista. Na verdade, não existe economia socialista. Só existem dois tipos de economia do mundo. Existe economia liberal capitalista e existe economia fascista, praticada em nível nacional e em nível internacional. Então, esses caras, esses grupos como Rockefeller e outros, eles são os metacapitalistas, caras que já transcenderam o capitalismo, já estão para além. Então, estão criando um sistema estatal de controle de tudo, né, até da vida privada. E eles constituem, então, uma nova classe social. Você não pode dizer que isso aí é a burguesia capitalista. Não, isso aí já é outra coisa, é uma oligarquia. Porque são dinastias. São essas dinastias que esse autor que nós falamos no começo, o De Ruyter, está estudando. Eu não sei se o estudo dele é totalmente confiável, mas o fenômeno dinástico existe hoje em dia, é uma coisa óbvia, né? Esses Rockefeller estão aí faz várias gerações. Então, eles se tornaram o elemento permanente do poder. Então, isso aí não é burguesia capitalista. Não, isso é uma oligarquia, uma aristocracia, né? E daí, aqui o remetente, o Bernardo Frigeri, diz o seguinte: lembrei dessa questão quando ouvi e li notícias recentes a respeito da British Petroleum, sobre a qual parece ter pressionado pela libertação do terrorista livre. É isso que eu estava falando agora. A British Petroleum foi lá e mandou soltar. O governo americano também mandou soltar. Quando solta, daí todo mundo, estamos chocados porque foi solto o terrorista. Blá, blá, blá. Né? Daí diz ele aqui, David Cameron, o primeiro-ministro, logo saiu em defesa da British Petroleum. Parem, eles são muito importantes para a economia, geram milhares de empregos, não é bom que surja nada que eles causem mais prejuízo. Está vendo? Não pode magoar. Ora, que eu saiba é o seguinte, se um grande grupo econômico se desfaz, logo aparece outro grande grupo econômico para comer o cadáver dele, tá entendendo? E ninguém, no fim das contas, perde nada. Isso é que eu sei. Agora, por que o dinheiro tem que estar na mão desse e não daquele? Por que o concorrente dele não pode levar vantagem? Tá certo? Isso aí, então, já não é mais o capitalismo, é a oligarquia. Daí pergunta aqui, uma democracia ocidental vai se curvar a uma barbaridade desse tipo? Vai. A essa e a muitas outras. Então aí, olha, já estamos aqui no fim do nosso... Aqui, que coisa maravilhosa. Augusta State University, na Geórgia, aconselharam a um estudante, olha, você larga desse negócio de ser cristão, ou nós vamos tirar do nosso programa de graduação, você não pode continuar estudando aqui. Aqui a pressão é direta, ostensiva e cínica. É claro que a família do rapaz está agora processando a universidade, não sei o que vai dar, porque
cabeça de juiz, bolsa de mulher e cu de porco, pode sair qualquer coisa. Né? Então é isso aí. Por hoje é só. Não se esqueçam de dar um reforço lá para o Júlio Severo e de mandar carta ao Hugo Chávez. Nas cartas ao Hugo Chávez, por favor, não digam nada ofensivo, não porque o Hugo Chávez não mereça, mas é porque não é disso que se trata. É simplesmente pedindo a libertação imediata do Alejandro Penha Esclus. Mais informações www.olavodecarvalho.org. Então, tá bem. Até semana que vem. Muito obrigado.